Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim mostrar como eu organizei o meu envelope, a minha categoria de contas anuais. Para você que não me conhece, o meu nome é Cris e nesse canal eu mostro como organização, planejamento e essencialismo mudaram a minha vida, principalmente do ponto de vista financeiro. Como vocês já sabem, eu uso a técnica dos envelopes. Em um dos vídeos eu mostrei o meu envelope de contas anuais e deixei uma perguntinha para saber se vocês gostariam de saber mais a respeito. Recebi algumas respostas dentro dos comentários, vou deixar aqui na telinha para vocês, pedindo então para que eu fizesse esse vídeo e aqui estou. A primeira coisa que eu gostaria de falar é que o meu envelope de contas anuais se encontra aqui dentro, então, deste envelope maior, ou despesas essenciais, que é claro que são de alta prioridade. E aqui está ele. E é sobre este envelope, então, específico que nós vamos conversar hoje. Vocês já me viram, então, falando bastante desse envelope aqui de contas anuais. E a ideia hoje, então, é mostrar para vocês como que eu construí e por que eu coloco neste ano de 2024 R$ 700 todos os meses neste envelope. Este é um envelope para despesas que não são mensais e fixas. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu queria colocar aqui. A principal vantagem de eu ter criado este envelope de contas anuais é não desequilibrar as finanças do mês. Por que eu falo, então, desequilibrar as finanças do mês? E aí eu vou contar uma coisa que acontece comigo, que acontecia comigo e com meu marido, e não necessariamente acontece com você. Eu estou numa trajetória de organização financeira, mas isso não quer dizer que o que eu faço aqui vai funcionar para você. Às vezes você já é uma pessoa que já está super acostumada a pagar as contas anuais, tem o dinheiro ali separado, ou consegue organizar no mês, tem aquele dinheiro no mês, e não vai fazer diferença. E aí, para que você vai construir um envelope de contas anuais? No meu caso, as contas anuais acabavam desequilibrando muito o mês e muitas vezes eu acabava ficando sem dinheiro até para pagar. Eu vou dar um bom exemplo que é a IPVA. Então, no começo do ano, a gente tem uma quantidade ali de dívidas grande e acabava desequilibrando. E às vezes não tinha o dinheiro, ou ficava devendo, ou parcelava, ou deixava para, ia empurrando com a barriga alguns e depois ia pagando os outros. E a gente não quis mais fazer isso. A gente sabe que essas contas vão vir, ou seja, elas são previsíveis. Então, por que não se organizar de forma que a gente tivesse esse dinheiro e que isso não desequilibrasse aquele mês, não virasse aquele estresse todo que é o mês, às vezes, de janeiro e de fevereiro e de março para a gente, com as contas todas desequilibradas, tá? Então, eu acho que assim, se a pessoa tem dinheiro, vai ter o aporte naqueles meses, não faz muito sentido construir um envelope para contas anuais. Se a sua condição for um pouquinho mais parecida com a minha, que é a situação onde o que cai no mês de janeiro ou de fevereiro não vai ser o suficiente para arcar com as contas anuais, talvez seja interessante você fazendo essa distribuição mês a mês, para que em janeiro, fevereiro e março, ou qualquer mês que você tenha mais concentrado as suas contas anuais, você tenha essa condição de dar esse aporte, tá? O que entra em contas anuais? Eu chamei aqui de contas anuais, mas talvez não seja o melhor nome de todos aí, talvez vocês não concordem, e vocês podem colocar o nome que vocês desejarem, o que vocês quiserem, usar a periodicidade que vocês acharem melhor para a sua realidade, né? Acho que aqui a ideia, por isso que o meu canal chama Como Eu Faço, que não é uma recomendação, mas acho que é compartilhar um pouco, e às vezes você pode pegar essa ideia e mudar um pouquinho e colocar ela para dentro da sua realidade, que vai ficar, às vezes, melhor até para dentro das suas necessidades. Como contas anuais, o conceito disso para mim aqui são todas as contas que não são fixas e mensais, aquilo que eu já falei lá no comecinho do vídeo, tá? Então, aqui podem ser contas que chegam uma vez por ano, então, por exemplo, o IPVA, o IPTU, enfim, ou podem ser contas que vêm numa periodicidade meio aleatória, sabe? Meio doidona, assim, às vezes vem por trimestre, às vezes vem por semestre. Eu reuni quais são as coisas que eu escolhi aqui como contas
anuais para mim e que eu coloquei aqui. E aqui eu só vou dar alguns exemplos e é claro que isso você vai poder adequar para a sua realidade. Você vai poder tirar, você vai poder pôr. Aqui não é ideia, gente, a gente ficar falando sobre certo e errado. Aqui sempre é o como eu faço e como que isso pode. Você pode pegar o que serve para você, simplesmente deletar o que não serve para a sua realidade, porque a minha realidade é muito diferente da sua, tá? Então aqui lembre-se basicamente do conceito das coisas que acho que é o que é mais importante. Então, eu coloco IPVA, tá? E aí vocês vão falar, mas IPVA você pode parcelar, não é uma conta anual. Lembrem-se do conceito, tá? Essas entradas que vêm, mesmo que em 2, 3 meses, poderiam ou desequilibraram já em alguns momentos a minha vida financeira naquele mês e por isso eu optei fazer dessa forma e por isso eu escolhi IPVA. Matrícula da escola, tá? Então, geralmente eu tenho ali, a gente tem os valores, né, das mensalidades, mas tem uma coisa ali que foge, né, tem um a mais ali no ano e que às vezes acaba desequilibrando. Ele não é uma conta essencial fixa, mas ela acaba desequilibrando. IPTU aqui da mesma forma, eu posso optar pagar lá em 10 meses, mas ela não é fixa ali todos os meses, então eu optei colocar aqui dentro das minhas contas anuais e a cada ano que passa a gente quer que esse montante das contas anuais estejam suficiente para a gente poder usar dos descontos que são conferidos, principalmente nesse modelo de conta em que você ganha algum desconto, tá? Anuidades de conselho, então, por exemplo, se vocês têm aí conselhos de classe, a gente sabe que é uma anuidade, então é importante que eu separe, porque não é um valor pequeno, não é aquele que não move o ponteiro das finanças, move o ponteiro das finanças aqui, então a gente pode colocar ali. Manutenção do carro, de acordo com a quilometragem do seu carro, você já sabe mais ou menos o que você vai ter de manutenção daquele ano, e às vezes não só manutenção, mas às vezes você vai trocar alguma peça, você já tem previsto, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, tá? Exceto quando quebra, mas estou falando de manutenção. Seguro do carro, tudo bem que você pode parcelar também o seu seguro do carro, mas aqui ele entra como um montante que difere dos outros meses e por isso que ele fez sentido entrar aqui dentro das nossas contas anuais, tá? E aqui eu vou fazer então um preenchimento hipotético aqui das coisas, só para vocês terem uma noção de como que isso poderia funcionar aí na sua prática. Então, a ideia é que você pegue o seu caderno, que você pegue uma folha qualquer, se você deseja, né, fazer este envelope das contas anuais, depois você me comenta aí que tipos de conta mais entraram aí nas suas contas anuais. E aí, a gente vai colocar aqui, por exemplo, o IPVA. Vou dar uma ideia aqui. Vamos imaginar que de IPVA você pague R$ 2.500, certo? De matrícula da escola, vamos imaginar que você pague R$ 1.000, ok? De IPTU, vamos imaginar que você pague R$ 1.300. De uma anuidade do conselho, por exemplo, você pode pagar R$ 400. A sua manutenção do carro, você pode pagar R$ 900. O seu seguro do carro, você pode pagar, por exemplo, R$ 1.200. E aqui são só valores hipotéticos, mas para a gente ver como que isso pode ser feito. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar este valor aqui, então, que você está colocando como total, e você vai fazer uma distribuição por 12 meses. Então, isso vai entrar ali nas suas despesas essenciais, que você sabe que você vai precisar contribuir com aquele montante por mês, para que você tenha, então, esse valor ali na data que essa conta, que essa despesa chegar na sua vida. Então, IPVA 2.500. Aí você vai dividir por 12, que são 12 meses, a sua contribuição mensal. Então, você vai ter lá o valor de R$ 208. Então, aqui você vai colocar R$ 208. E aqui você vai fazer isso sucessivamente, tá? Os valores já estão agora aqui por mês, todos divididos por 12, tá? Então, vou deixar até aqui anotadinho para que você se lembre. E agora a gente vai somar, né, fazer um total aqui para cada uma dessas colunas.
Então, perfeito. Então, você tem que colocar no seu envelope de contas anuais R$ 607 por mês, por 12 meses. E aí você vai, conforme as contas vão chegando, você vai tirando, então, desse seu montante aqui. Às vezes você pode querer dividir com seu marido ou com outra pessoa, enfim. E aí você pode fazer um total por pessoa. Então, aqui, você tem R$ 607. Vamos imaginar que você quer que uma parcela, metade, seja paga pelo seu marido. Que vocês vão depositando o dinheiro ali, você e ele, e aí vocês põem tudo numa caixinha ali, por exemplo, a do Nubank, que é onde eu coloco a minha. Vocês colocam ali e vocês, a partir do momento que essas contas chegam, vocês só vão tirando o dinheiro dali. Então, você poderia combinar o jogo que, por exemplo, se forem 2 pessoas, cada um contribui com 50%. Né? Mas isso não é regra. Aqui, por exemplo, em casa, a gente tem uma porcentagem diferente de distribuição, porque ele arca com outras despesas. Então, o que eu faço? Eu pego todo mês e coloco os meus R$ 700 aqui dentro. Por quê? Logo no começo do mês, porque ele faz parte das minhas despesas essenciais. Porque são despesas importantíssimas, IPVA, IPTU, manutenção do carro, seguro do carro. Então, eu vou acumulando, então eu pego esses R$ 700, deposito lá na conta do meu marido, dentro do Nubank, e ele já destina para a caixinha que fica lá no Nubank dele, mas que se chama contas anuais. A partir do momento que vai chegando IPVA e IPTU, a gente vai usando esse dinheiro de lá, enquanto que ele vai rendendo também durante o ano. E isso mudou substancialmente a nossa vida. A gente se estressava demais no começo do ano, era sempre uma loucura, era sempre um sentimento de que estava tudo desequilibrado, o que a gente ia fazer, de onde a gente ia tirar. Mesmo antes, quando a gente pegava dezembro, às vezes a gente já usou estratégia, separa o 13º, poxa, mas aí o 13º, ele que recebe, né, no caso, a gente queria usar para fazer alguma coisa no Natal, na viagem, enfim, né, gente, sem organização, a vida sempre parece que não está andando, sempre parece que a gente está perdendo alguma oportunidade, sempre parece que a nossa vida é pior que a dos outros, que tem mais oportunidades, que fazem melhor, mas às vezes é meramente uma organização. Isso trouxe uma tranquilidade, a gente já faz isso, acho que acredito que uns 3 anos, mais ou menos, não é tanto tempo assim, mas mudou muito, muito mesmo a nossa vida fazer isso, tá? E mais uma vez eu falo, o que serve para mim pode não servir para você e tá tudo bem, porque não é um jogo sobre estar certo e sobre estar errado. Aqui é um compartilhamento de como que eu faço isso. Então, aqui é só uma ideia de quais tipos de contas que você pode fazer. E aí, um ponto que vocês vão me falar é o seguinte: mas beleza, Cris, e se eu tiver, por exemplo, 607, depositei agora, só que venceu já o meu IPVA, que é um valor muito maior. Sim, gente, isso pode acontecer no começo, mas poderia ser bem pior. Vamos imaginar que se você tivesse só 600, você começou hoje, você tivesse só R$ 607 dentro da sua caixinha e chegasse lá a matrícula da escola e você teria que dar, então, uma diferença de 1.000 menos 607, você teria que pagar ainda 393. Aí você falar, tá vendo? Esse negócio de categoria de contas anuais não resolve, tá bom? Só que com o tempo, isso vai melhorando, né? Então, esse aporte mensal que você vai deixando ali, vai sendo cada vez melhor. E outra que desequilibra muito menos as suas contas, pagar um aporte ali naquele mês de 393 do que de 1.000. Então, por mais que dependendo do mês que você começa, você não tem a sensação de que a categoria está funcionando 100% perfeito, né? Você vai ter ganhos. E é aquilo que eu falo, antes feito do que perfeito. Se às vezes a gente quer tudo megamente perfeito, a gente também não consegue fazer as coisas. A gente tem que ter disciplina e saber onde a gente quer chegar, qual é o nosso objetivo, para que a gente chegue. Depois de um ano, ou menos até, né? Isso aqui, principalmente se você começa
depois dessas contas anuais ali do começo do ano, isso vai ficando muito fluido. Em menos de um ano, em 6 meses, isso aqui está muito ajustado e você já está vivendo muito disso, vivendo muitos benefícios e as vantagens da categoria de contas anuais dentro do seu dia a dia. Resumindo, né? Acho que isso daqui serve para quem tem esse sentimento de quando vem uma conta um pouquinho mais alta e anual, fora da periodicidade ali mensal e fixa, que atrapalha, que desequilibra, e como a gente juntar dinheiro numa caixinha separada. Se a gente deixa, às vezes, tudo dentro ali de imprevistos, reserva de emergência, às vezes a gente usa a reserva de emergência à toa, porque na verdade você sabe que essas contas vão vir e elas não são de emergência. Esse dinheiro não deveria ser extraído da sua reserva de emergência, ou reserva financeira ou da sua caixinha de imprevistos, porque elas são contas, elas vão existir, só que numa periodicidade diferente. Então, por que não trabalhar dessa forma com um aporte mensal para essas contas? Então, era isso que eu queria dividir aqui com vocês de como que eu faço, lembrando que as categorias é você quem define, se você divide por pessoa não, é você quem define, aqui é realmente para passar o conceito geral do que eu chamo de contas anuais, que faz parte do meu envelope de despesas essenciais. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e até o próximo.